A remodelação das ruas Condessa de Valença e do Quebra-Costas são duas das operações de qualificação do espaço público e ambiente urbano do programa Montemor Pedra a Pedra, a par com a reabilitação da área do Rocio, dos arruamentos envolventes do Largo Banha de Andrade e da Rua da Janelinha. Em todas estas intervenções, se pretendeu renovar as infraestruturas urbanas, nomeadamente as redes de abastecimento de água e de recolha de esgotos domésticos e pluviais, construindo para estes últimos sistemas separativos, uma vez que os existentes ainda eram unitários, bem como proceder ao enterramento das redes aéreas de distribuição de energia elétrica e de telecomunicações. A melhoria das acessibilidades e da iluminação pública foram igualmente metas a atingir. A Rua Condessa de Valença liga a Rua Dom Vasco à Porta da Vila. Até ao século XIX chamava-se Rua da Calçada e tinha um traçado que não corresponde totalmente ao atual. A Rua da Calçada, já existente no século XV, iniciava-se em escadas na sua ligação com a Rua de Dom Vasco, que ainda se mantém. Inclusive, esse troço ainda preserva o antigo nome. E seguia até à Porta da Vila, fazendo assim a ligação entre a Vila Intramuros e o Arrabalde. Terá sido uma das primeiras ruas a ser calcetada, que devido ao seu forte declive terá sido um melhoramento extremamente necessário. No âmbito do programa Montemor Pedra a Pedra, pretendeu-se retomar o pavimento calcetado original, sobretudo nas áreas prioritárias de circulação automóvel, recorrendo agora ao paralelo de granito, colocado em espinha, por ser bastante melhor, garante da sua própria estabilidade e durabilidade. Questões que não são de sumenos importância num arruamento com inclinações longitudinais tão vincadas como é o caso da Rua Condessa de Valença. Os espaços de circulação pedonal em que se pretende incrementar o conforto e a segurança de utilização distinguem-se claramente daquele outro, por serem pavimentos com lajetes de granito com acabamento antiderrapante, pavimento este que se prolonga pelo antigo traçado da rua até ao topo das escadas que ligam a atual Rua da Calçada à Rua Dom Vasco. O atual traçado da rua foi feito para permitir o trânsito automóvel e, não havendo data exata da sua abertura, calcula-se que tenha sido feito na primeira metade do século XX. A Praça Nova da Vila, o atual espaço de estacionamento, foi construída nos finais do século XV em substituição da antiga Praça Intramuros, que se tornara pequena para as necessidades da população. Aí foram construídos os espaços dos tabeliões das notas, a Távola das Cisas, os açougues de carne e peixe e casas de habitação. No século XVII era rodeada de arcaria. A proposta de construção neste local de uma pérgola, miradouro, não visou assinalar a antiga funcionalidade do espaço, nem tampouco retomar o seu aspecto formal, mas unicamente dotar aquela área com panorâmicas privilegiadas sobre a cidade, de condições de estadia e descanso para visitantes e turistas. Estruturar o aparcamento automóvel à entrada do perímetro amuralhado foi outro dos objetivos da intervenção. Os trabalhos de acompanhamento arqueológico revelaram uma única estrutura que corresponde a uma galeria de esgotos, desativada, em alvenaria de tijolo burro e argamassa de cal, abóbada de berço e uma altura de cerca de 1,60 m no seu interior, e foi encontrada a 30 cm da superfície. Quando foi aberto o fundo de caixa do pavimento, com cerca de 40 cm de profundidade, na zona do atual parque de estacionamento, antiga Praça Nova da Vila, foram encontradas 3 estruturas, essencialmente pisos em tijoleira, disposta em espinha em razoável estado de conservação. Depreende-se que todas estas estruturas estivessem interligadas, embora se encontrem já bastante fragmentadas. Numa dessas estruturas foi detectado um assentamento de arcada, também em tijoleira e argamassa de cal. Estes pisos pertenceriam a estruturas de apoio à Praça Nova da Vila, ou casas de habitação, que se sabe terem aí existido.
A Rua do Quebra-Costas, que quebra a encosta do Castelo de Montemor Novo, ligava a Praça Velha do Arrabalde, atual Praça Cândido dos Reis, à Praça Nova da Vila, junto à respectiva muralha. A Praça Cândido dos Reis, ou Praça Velha do Arrabalde, já existia nos finais do século XV, tal como a Praça Nova da Vila. Contudo, as referências à Rua do Quebra-Costas, que as liga, ocorrem já na segunda metade do século XVII. Em 1653, já esta rua acabava em escadaria junto à Praça Nova da Vila, como se verifica atualmente. Os trabalhos de acompanhamento arqueológico revelaram várias estruturas, entre as quais um muro com pavimento. Já no troço de escadaria da Rua do Quebra-Costas foram encontrados resquícios de 9 estruturas, entre as quais os vestígios daquilo que se pensa serem as anteriores plataformas em que se desenvolveria aquele troço da rua, encontradas a cerca de 50 a 60 centímetros de profundidade. O objetivo que norteou a remodelação da Rua do Quebra-Costas no âmbito do programa Montemor Pedra a Pedra, ou seja, amenizar o mais possível as condições de circulação pedonal naquele arruamento de inclinação tão pronunciada, parece já ter sido retomado em intervenção anterior. Os patamares, agora encontrados, com espelhos de mais de 30 cm de altura, já haviam sido substituídos por conjuntos de 2 degraus, dando origem ao perfil conhecido da rua, embora não seja possível datar essa obra por falta de referências históricas. No âmbito do programa Montemor Pedra a Pedra, esses conjuntos de 2 degraus foram agora substituídos por grupos de 4, permitindo reduzir bastante a inclinação dos patamares intermédios, o que suaviza manifestamente o percurso. Mas o achado mais interessante, também neste troço da rua, refere-se a uma construção habitacional, com pavimento em tijoleira disposta em espinha, delimitado a norte por muro em alvenaria de pedra e argamassa, a este por muro em alvenaria de pedra e argamassa, com poial em tijoleira, a sul por um degrau com 2 gonzos de porta, presumivelmente da segunda metade do século XVI. A este, do muro com poial, existe outro degrau feito em laje de pedra que conserva apenas um gonzo de porta a oeste. A localização desta estrutura parece apontar para o facto da antiga Rua do Quebra-Costas ter sido manifestamente mais estreita do que o seu traçado atual. No âmbito do programa Montemor Pedra a Pedra, pretende-se ainda que a rede de iluminação pública, agora instalada em ambos os arruamentos, Condessa de Valença e Quebra-Costas, baseada em candeeiros de lanternas de estilo, possa constituir um elemento dinamizador da utilização daqueles espaços. No entanto, a iluminação do troço de escadaria da Rua do Quebra-Costas ganha particular relevo ao assumir um caráter muito mais cênico e de valorização, assegurada por pontos de luz dispostos ao longo do muro de ambos os lados da rua. Pretende-se conseguir a iluminação dos degraus, mas sem nunca interferir com o campo de visão sobre a cidade.